Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. Vou começar dançando hoje. 10 horas mais 12 minutos. Um bom dia para você. O Virtual News começou atrasado hoje, né? Questão de internet, problemas técnicos, isso acontece, né? Mas sextou! Sexta-feira, dia 12, né? Dia 12 de maio de 2023. Antivéspera do Dia das Mães, né? Tá chegando o domingão aí, Dia das Mães. Sexta-feira, chuva, mas hoje começou com um sol maravilhoso. Que maravilha! Então, bom dia a você! Um bom dia! Virtual News começando, um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo, ao Judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Isso mesmo. Para quem faz aniversário nesse dia 12, para você que nasceu nesse dia 12, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Feliz aniversário, né? Grande abraço, feliz aniversário para você. Sexta-feira, participação de André Santos. Ele que estava de férias, ele tirou uma semana de folga, estava lá em Dubai, mas já voltou, está participando com a gente aqui hoje. Nos controles, Maria Clara. Maria Clara, bom dia. André Santos, bom dia. Bom dia, Márcio. Acabando de voltar de Dubai, logo ali atrás, nas 2 quadras daqui. Bom dia, boa sexta-feira para você que está acompanhando mais uma manhã de Virtual News. Feliz aniversário para todos vocês que estão fazendo aniversário hoje, para quem vai fazer aniversário no sábado 13 e no domingo 14. Aliás, deixar um grande beijo, 14, Dia das Mães. E bom dia, Maria Clara. Vamos embora para começar mais uma manhã de notícias. Começamos hoje com atraso, mas tudo bem, faz parte. Faz parte, a gente tem que aceitar, né? Tem que seguir o fluxo. Maria Clara, vamos às manchetes que nós vamos estar comentando hoje no Virtual News. Principais notícias desse dia 12 de maio de 2023. CRE aprova a primeira mulher para cargo de embaixadora do Brasil nos Estados Unidos. Ministro Alexandre de Moraes ordena a soltura de Anderson Torres. Lula diz que fascistas e negacionistas não convidaram o ministro para a AgriShow. Flávio Dino questiona a norma da ANAC sobre inspeção em aeroportos. Seguro-desemprego é reajustado com um novo salário mínimo. Veja quem tem direito. Uber inicia programa piloto de gravação de vídeos no Brasil. O governo Lula acelera a liberação de emendas após derrota no Congresso. Parque Tecnológico de Santos recebe investimentos para abrigar centro de inovação. Essas são as matérias que nós vamos estar discutindo hoje no Virtual News. Mas agora vamos para aquelas manchetes que a gente não pode deixar passar em branco. Caixa tem lucro de 1,9 bilhões de reais no primeiro trimestre e acumula queda de 23,9% em um ano. STF inicia julgamento de Collor. A acusação pede 22 anos de prisão. Light pede recuperação fiscal. Dívida de 11 bilhões de reais. Pisos de enfermagem. Lula sanciona a lei que libera 7,8 bilhões para o pagamento. Simone Tebet volta a defender a federação de MDB com PSDB e Cidadania. E ex-assessor de Bolsonaro é alvo de operação da Polícia Federal no caso das joias. Está acontecendo agora, nesta manhã, da Polícia Federal. André, escolha uma das... Não, na verdade, eu acho que o mais interessante, na verdade, na minha visão, acho que é legal falar da federação, né? Que a Simone Tebet defende aí entre PSDB e Cidadania com MDB. A gente estava falando disso esses dias, né? É muito bom para eles, né? Querer essa federação, mas eu acho que não vai vingar.
Cara, eu acho que as ideologias políticas desses partidos estão cada vez mais distantes enquanto partido político. Realmente, eu acho que ela querer isso, eu acho que ela lutar realmente alianças, é saber que os municipais, né, as eleições municipais estão cada vez mais próximas, e aí eles querem manter, eles querem realmente conseguir mais espaços para poder se alinhar e trazer isso para o governo federal. Eu acho que ela está querendo morder grandes fatias do bolo, querer mais protagonismo nesse cenário, em vista de que PSDB acabou rachando nas últimas eleições. Eu acho que ela, como MDB, como uma das vozes femininas do MDB e com grande importância no partido, ela quer continuar com essa coligação primeiro para conseguir a hegemonia desses partidos e conseguir maior aliança para as próximas eleições municipais, principalmente. Bom, o PSDB sempre foi forte no estado de São Paulo, o estado com o maior número de eleitores. Sim. Então, e lógico, o PSDB deu um passo errado que exatamente, acabou se perdendo. Do estado, exato. Não teve expressão para governo federal, toda uma situação, né? E vem tentando se recompor. Lógico, o MDB está buscando. Tebet, que teve um problema no MDB, inclusive com o Renan Calheiros, né, que pediu aí a anulação, né, no momento da candidatura dela, que logo após não ser eleita, o segundo turno já migrou rapidamente para o PT, para a proximidade com o PT. Fazer parte do governo. Está tentando, já vendo a possibilidade de alguma prefeitura, alguma situação, e tentar fechar esse acordo aí, né? A gente sabe que essa federação que eles têm, né, essa ligação parece que vale durante os 4 anos. Sim. E eu acho que é gratificante, é bom para eles continuar com isso por mais tempo, né? Mas na verdade o que ela quer... Né? Ela quer isso agora, não existe essa federação. Não, a federação, essa Federação Cidadania, PSDB e MDB, ela já veio agora nas eleições de 2020. Já veio para 2020? Ou foi ano passado? Acho que não veio. Acho que o PSDB apoiou, mas não federalizou. Não, foi na última. Acho que o PSDB não faz parte dessa. Não sei. Eu vou procurar saber com certeza, mas eu acho que, na verdade, a intenção é realmente tomar a grande parte da fatia que foi do PSDB e agora realmente perdeu força no Estado. Correr para aqui. Eu acredito que o PSDB ainda tem quadro ainda para ressurgir nessa situação. Mas. Eu acho que o grande nome, na verdade, acho que não sei se existe a possibilidade de reverter a situação em que o PSDB se colocou atualmente, mas acho que um grande nome que pode tentar fazer alguma coisa para mudar isso é o Eduardo Leite, lá em Santa Catarina. Mas aqui no São Paulo a gente não tem ninguém. Na capital. Rio Grande do Sul, exatamente. Na capital e outras situações precisam rever. Vamos ver, né? Bom, os tucanos aí estão perdendo as plumas. 10h19, vamos às matérias desta manhã, de sexta-feira. CRE aprova a primeira mulher para o cargo de embaixadora do Brasil nos Estados Unidos. A primeira mulher a ser indicada ao cargo de embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, a diplomata Maria Luísa Ribeiro Viotti, teve seu nome aprovado pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional nesta quinta-feira, com 18 votos a favor e nenhum contrário. A mensagem de indicação recebeu o voto favorável da relatora, a senadora Maria Gabrilli, e agora será encaminhada para votação no plenário do Senado. André. Cara, eu acho fantástico isso, né? Se a gente for olhar a história da diplomacia brasileira, o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, é muito raro desde a Primeira República, quando a gente passou a ter um departamento específico para discutir a diplomacia e para discutir as relações internacionais do Brasil, a gente teve muito poucas mulheres nesse cenário, Márcio. Então eu acho que essa vinda da Maria Luísa só reforça ainda mais a importância de ter a mulher tomando a frente dessas pautas. Eu acho importantíssimo ela estar e servir de referência para outras mulheres que buscam também esse cenário. E a sensibilidade, né, com que a mulher tem para tratar os assuntos que a gente já está acostumado, a gente já sabe, e de repente trazer isso, essa sensibilidade e ao mesmo tempo o pulso firme feminino para tratar de relações tão complexas quanto as relações internacionais do Brasil. Eu acho que o Itamaraty está de parabéns, eu acho que é muito mais que prazeroso poder ter uma mulher, e a Luísa, ela é uma pessoa muito competente, ela tem um histórico muito competente em relação à carreira diplomática no Brasil.
Bom, vamos ver o que acontece agora, porque foi indicado vários embaixadores. Sim, tem uma ontem, lista de vários embaixadores que esse é o momento deles saírem e serem Vamos indicados ver se por Brasil. eu não sei, bom, nos Estados Unidos uma embaixadora há um acolhimento. Eu não sei se, de repente, na China tem esse mesmo acolhimento. É porque, na verdade, tipo assim, quando a gente fala por que talvez a matéria tenha trago somente uma embaixadora para os Estados Unidos? Primeiro, porque é a maior potência do mundo na atualidade. Sim. Claro que isso está se perdendo um pouco, mas quando você fala de uma embaixada brasileira, de uma representação nos Estados Unidos, e saber que uma mulher está liderando, ela praticamente está na visão do mundo, né? Ela está na visão do mundo como grande agente diplomática de um país. Que o Brasil ainda é emergente, mas é um país bem visível. Eu sei que você gosta da matéria, que você estuda essa matéria. Muito. Matéria, é muito legal. É o que eu falei, né? Nos Estados Unidos cai bem, não sei se na China como seria. Mas, vamos a mais uma matéria. Ministro Alexandre de Moraes ordena a soltura de Anderson Torres. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liberdade provisória para o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Torres foi ministro da Justiça de Jair Bolsonaro e estava preso desde janeiro por suposta omissão nos ataques golpistas de 8 de janeiro. A defesa de Torres chegou a defender a soltura sob justificativa de piora no estado mental dele. Na operação da qual Torres foi alvo, em janeiro, a Polícia Federal encontrou na sua residência uma minuta de decreto para Bolsonaro instaurar estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral no final do ano passado. O objetivo seria reverter o resultado da eleição em que Lula saiu vencedor. Tal medida seria inconstitucional. O documento de 3 páginas feito em computador foi encontrado no armário do ex-ministro durante busca e apreensão. O ex-ministro afirmou que a minuta foi vazada fora do contexto e ajuda a alimentar narrativas falaciosas. Nós comentamos aqui no início da semana que provavelmente ele seria libertado, porque a manutenção na prisão o pessoal estava tentando entender qual motivo ele se mantinha preso, né? E aí houve a soltura pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Porque é engraçado, né? Porque de acordo com as diligências em relação ao assunto, tudo já tinha sido praticamente esclarecido. Eles já sabiam, enfim. Mas o mais interessante dessa decisão do Alexandre de Moraes é que é os próprios ministros, né? O site Metrópolis, que é um grande site de notícias políticas, ele traz uma informação que até a véspera dessa soltura, os próprios ministros diziam que não existia essa possibilidade, que é a possibilidade de soltura de Anderson Torres. Então, assim, o que aconteceu, tipo assim, para essa mudança tão rápida? É tudo muito estranho, né? Eu acho que tudo que envolve esse cenário que está acontecendo, as falas, as discussões, as narrativas e os interesses em protagonismos aí nesse cenário é discutível. A gente precisa discutir com segurança, pisar em ovos, porque a gente tem muita coisa aí que deve estar escondido, porque é muito louco. O cara já está doente há um bom tempo. Os advogados vêm alegando que o estado de saúde dele é complicado lá dentro. O estado mental, na verdade, é complicado, que ele precisa se tratar e o cara era irredutível. Alexandre de Moraes estava sendo não e não. E aí ele conseguiu convencer os outros ministros de que essa era a melhor opção, ele continuar preso. E aí, de repente, para você ter uma ideia, eles são, né, os ministros que discutem sobre os assuntos, e até a véspera eles diziam que não existia essa possibilidade, de repente o cara é solto. Assim, é muito estranho. Pena que nós vamos só saber disso totalmente daqui a 30 anos, quando alguém... Claro, na verdade a gente não sabe o que está por trás dessa decisão, mas realmente, para a gente que está discutindo, que está vendo a situação, para as pessoas que realmente acompanham, mesmo que de longe, é legal ficar de olho para tentar entender o porquê. É isso aí, o porquê, because. 10 horas mais 10 horas mais 25 minutos, mais uma matéria. Lula diz que fascistas e negacionistas não convidaram o ministro para o AgriShow. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira que os fascistas e negacionistas não convidaram o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, para o AgriShow, maior feira agrícola do país, realizado em Ribeirão Preto, entre 29 de abril e 3 de maio. A afirmação foi dada num discurso na Bahia, durante a abertura da turnê de elaboração do Plano Plurianual, PPA, com a participação da sociedade civil. Ele, Carlos Fávaro, não é um pequeno produtor, não, ele é grande produtor, ele é meu ministro.
tem a famosa Feira da Agricultura de Ribeirão Preto, que alguns fascistas, alguns negacionistas, não quiseram que ele fosse na feira. Desconvidaram o meu ministro, afirmou Lula. Eu falei que Favro não fique nervoso. Eu falei para Favro, não fique nervoso, não perca a cabeça, que a agricultura brasileira não é só isso. E eu chego aqui na Bahia e encontro os companheiros do agronegócio me entregando um convite para vir na segunda-feira mais importante do país, aqui na Bahia. E eu quero dizer que venho nessa feira só para fazer inveja para os maus caráteres de São Paulo, que não deixaram o meu ministro participar, afirmou o presidente. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi recebido pelos visitantes da AgriShow durante a visita no dia 1º de maio, acompanhado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do republicano. Ele fez um breve pronunciamento e uma solenidade reservada ao governador para a liberação de títulos de revitalização fundiária, a entrega de tratores a produtores rurais e a assinatura de títulos de assentamento estadual. Aí, AgriShow. Gerando polêmica ainda hoje, Nós né? sabemos de informação, o ministro cancelou a ida. Quando eu acho que ficou sabendo que Bolsonaro estaria lá, cancelou a ida. Agora, Na o presidente disse que ele foi desconvidado. verdade, o que chega, pelo menos assim, eu não busquei todas as fontes de informações à época, mas o que eu me lembro é de que a AgriShow, os coordenadores do evento, convidaram, claro que o ministro devia estar, o Favaro, mas parece que o Bolsonaro também foi convidado e confirmou presença, e eles decidiram, acharam melhor que o ministro não fosse. Então eles desconvidaram. Não foi o ministro que Não o que nós recebemos é que o ministro decidiu não ir. Não, eu tive a informação de que assim, o ministro ele foi eu vou voltar desconvidado. Ele foi desconvidado por conta do Bolsonaro. E aí eu achei muito deselegante, Acho que se as duas pessoas não têm conexão ou não se falam, acho que ela tem que ter um mínimo de educação de se portar no mesmo ambiente. Mas eu achei deselegante isso. Eu acho que não precisava ser por esse lado, mesmo porque a AgriShow é uma das maiores feiras de agricultura aqui do nosso país. É uma feira que faturou, se eu não me engano, essa última feira, tipo assim, teve um negócio que traz para o Brasil, em termos de negócios agrícolas e máquinas de tecnologia, em torno de 13 bilhões. Eu acho que tudo bem o Lula ficar chateado, mas eu acho que tem que passar uma peneira em cima disso. Eu acho que no momento agora ele querer mudar o cenário e ir para outro estado, sendo que o São Paulo é realmente o maior estado econômico do país, né? É a locomotiva. Eu acho que ele tem, claro que ele tem que estar em todos os cenários, ele tem que circular em todos os estados, porque ele é presidente do país. Principalmente no Nordeste, que precisa muito desse incentivo. Mas a partir do momento que a gente percebe essa birra, né? Eu vou chamar de birra, esse negócio tipo assim, eu vou pra Bahia porque lá eles vão me receber, assim, dá a impressão de que ele tá querendo comprar briguinha que não faz sentido. Eu acho que enquanto presidente ele, ok, não convidou, vamos continuar trabalhando para que as coisas aconteçam, porque é o nosso Brasil que está aí trazendo esse mercado do mundo afora. Então tá certo, tem mais é que prestigiar, né? Sim. E é lógico, Bahia tem o seu mérito e tem mais é que crescer mesmo, tem mais é que aumentar. O Sul também tem um agronegócio fortíssimo, né? Eu acho que... os maiores celeiros exato, do país. somos um país bem... Então, tá certo, né? Eu acho que assim, foi antiético o desconvite, né? Eu acho que foi antiético. Foi. Mas, cara, são tantas coisas antiéticas que acontecem na nossa política no dia a dia. Não estou defendendo ninguém, não, mas vou buscar aqui uns alfarrábios, que acho que teve até uma declaração do ministro que não iria, na última hora decidiu não ir. Aí eu achei até estranho parte do ministro. E agora me vem a informação de que, na verdade, ele foi desconvidado. Eu lembro dessa discussão na época, porque me chamou muita atenção pela deselegância. Né? E aí foi uma coisa muito sutil que a organização tentou fazer. Não, tipo, por isso que eu falo em relação à ética. Foi deselegante pelo sentido de seria muito melhor se o senhor, de repente, não viesse. Coisa assim, sabe? Esse tipo de coisa. Aí foi onde ele falou assim, não vou. Mas, entendeu? E aí talvez veio essa notícia do não, de repente falar assim, não vou mais. Ele falou assim, de repente ele se desconvidou. Não, na verdade, na verdade, em vez de vocês me desconvidarem, eu digo que não vou. Eu digo que não vou, Pode ter corrido essa situação. Ter poupado essa questão
a discussão com a organização do evento, né? E agora foi tudo ventilador. Gente, eu vou até falar as fontes que eu escuto muito, são fontes muito interessantes que trazem essas notícias de bastidores, que é a Dani Lima, do CNN. Ela é uma pessoa que, tipo assim, ela e a Renata Agostinho, elas trazem umas fontes, assim, absurdas de próprios ministros e de próprios personagens que estão lá dentro desenvolvendo esses assuntos. Então elas trazem essas coisas. Se o ministro teve essa postura de não comparecer, até para evitar esse constrangimento. Evitar o constrangimento, exatamente. Ponto para ele. Sim. Agora veio tudo a baila. Entende? Não adiantou o esforço. 10h31, vamos a mais uma matéria. Flávio Dino questionará norma na ANAC sobre inspeção em aeroportos. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou nesta quinta-feira que vai fazer um questionamento formal sobre uma norma da Agência Nacional da Aviação Civil, ANAC, que regula a inspeção e fiscalização de passageiros dentro de aeroportos. A declaração ocorre após o deputado estadual Renato Freitas, do PT, que é negro, ter sofrido uma abordagem policial atípica já dentro do avião em Foz do Iguaçu, Paraná, após embarcar para um voo com destino a Londrina. A primeira manifestação do aeroporto de Foz do Iguaçu foi no sentido de que essa fiscalização é feita em duas fases. Tem a fase do portal, você passa pelo raio-x e pode ser fiscalizado, e é uma resolução da ANAC que determina uma fiscalização complementar em algumas pessoas. Eu mesmo acho que em novembro ou dezembro tive essa fiscalização complementar, que foi uma resolução da ANAC, explicou o Dino em entrevista ao site de notícias UOL. Eu vou indagar o ministro Márcio França, de Portos e Aeroportos, formalmente, inclusive para ver se ele acha que essa resolução deve ser mantida. Qual a razão dessa resolução, acrescentou o Dino, que considerou a típica abordagem policial dentro do avião. Em relação à PF, a Polícia Federal, estritamente o Dr. Andrei Passos, diretor-geral, está procedendo à apuração administrativa, prosseguiu o ministro em relação à conduta dos agentes durante a fiscalização. Para Flávio Dino, é preciso esclarecer se essa norma assegura que haja um procedimento efetivamente aleatório de inspeção. O ministro não declarou que a prática pode se configurar como racismo. Infelizmente, nós temos uma sociedade que o racismo é entranhado em todas as instituições, observou. Em nota, a Polícia Federal informou que no dia 3 de maio foi acionado para auxiliar um agente de proteção da aviação civil na inspeção de um passageiro que teria se recusado a se submeter às medidas adicionais de segurança no aeroporto. Este teria se recusado a passar pelo procedimento no local indicado e se dirigido diretamente até a aeronave. Dessa forma, a equipe de inspeção do aeroporto acionou a Polícia Federal para que o acompanhasse até o avião e o procedesse à inspeção devida. A Polícia Federal espera que todos os procedimentos foram realizados em conformidade com a resolução da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Ressalta ainda que eventuais abusos ou falhas da condução do procedimento serão apurados, concluiu na nota. Para o parlamentar, as informações divulgadas pela PF são contraditórias. O deputado, em momento algum, se negou a passar pela revista, ainda que seja no mínimo estranho que ele tenha sido o único escolhido para tal procedimento durante o embarque. Em todo momento, Freitas esteve disposto a seguir todas as orientações dos funcionários, como os vídeos demonstram. Além disso, a nota também não menciona as câmeras de segurança do aeroporto, que podem esclarecer o caso. Bom, nós falamos sobre isso aqui ontem. Teve toda uma situação já que envolvendo, teve uma repercussão envolvendo esse questionamento e agora vai se discutir na Polícia Federal essa relação com os aeroportos. Volto a falar aqui do caso das brasileiras que foram para a Alemanha e tiveram as suas bagagens trocadas e quando chegaram lá, elas eram responsáveis pelo tráfico de drogas. E foi comprovado que foi alterado aqui no aeroporto no Brasil, acho que foi em Guarulhos, né? Houve alteração das bagagens. Né? E aí me perguntam por que essa abordagem física. Houve toda uma situação, lógico, agora, e as câmeras vão estar esclarecendo o assunto. Gera uma polêmica, gera toda uma situação, e é lógico, tem discurso para todos os lados. André. Eu acho que realmente é isso, tem discurso para todos os lados, porque se dá margem a esses discursos, e ainda mais quando se trata de racismo. Em relação a essas ações da ANAC, eu acho que tudo precisa ser muito
bem comunicado, precisa ser tudo muito bem direcionado. É claro que a gente não está num país que realmente a segurança nos aeroportos são exemplares, a gente corre riscos o tempo inteiro, uma prova é o que você trouxe em relação às meninas na Alemanha, mas a sociedade brasileira é uma sociedade miscigenada, é uma sociedade, na maioria dos seus integrantes, se eu não me engano, pelo Instituto de IBGE, cerca de 52% da população negra, é uma população sensível a esse tipo de abordagem, exato. Então eu acho que precisa se tomar muito cuidado, porque a gente sabe que, tipo assim, a Polícia Federal, ou a maioria dos membros da Polícia Federal que estão ali na linha de frente, eles não são do tipo de pessoa muito simpáticas, né? Então, assim, a gente percebe, eu sou testemunha disso, o que vem à baila realmente é a forma, não é o tratamento. Claro que precisa se revistar. É claro que se a pessoa fez um procedimento que não é o habitual, ela precisa ser investigada, ela precisa ser chamada para uma conversa, e aí, na verdade, nesse caso, a própria pessoa fala, não, mas tem alguma coisa estranha. Então, assim, a gente sabe que a Polícia Federal ela não tem esse cuidado em abordar, né? Nem sei se deveria ter, aí já foge ao meu caso. Mas a gente está numa sociedade sensível pelo que a gente vem passando, e a gente, tipo assim, essas discussões racistas, elas começaram a tomar a frente há pouco tempo, Márcio. Então, assim, hoje em dia as pessoas estão com essa liberdade de discutir, mas a gente tem que tomar cuidado para ser, o tudo é racismo, o tudo é plausível de ações antirracistas. Eu acho que tudo precisa ser muito bem conversado. As pessoas precisam realmente de educação. Precisa-se ter uma educação quanto a essa estrutura racial. A gente precisa entender que a gente está realmente no Brasil e num país racista, estruturalmente racista, com ações racistas, mesmo que essas ações não sejam ativas ou... como é que a gente fala? São ações... quando a gente realmente quer fazer isso, ou por querer, na verdade, vou dizer para ficar fácil. Não são ações por querer, mas essas ações acontecem o tempo inteiro. É claro que a gente não é vitimismo, porque a gente escuta o tempo inteiro, é vitimismo, é vitimismo, é vitimismo. Existem sim algumas pessoas que se aproveitam de situações e querem chamar a atenção, existe isso. Alguns casos tiveram aí, da minha visão, tá, gente? Mas realmente nós somos uma sociedade sensível a esse tema, mas esse tema precisa ser discutido, e as pessoas que precisam trabalhar, e principalmente nessas abordagens, elas precisam realmente ter uma educação de como agir, porque essa educação precisa ser para todo mundo, e a gente vê isso ainda hoje. A gente vê que esses tratamentos são diferenciados. Então, na verdade, a minha fala é mais em relação ao tratamento diferenciado, quando a gente precisa ter uma equidade. Eu acredito que quando da exibição das câmeras de segurança, vamos ter uma ideia de fato do que aconteceu. Se foi realmente um ato que houve um abuso por parte do deputado, não estou dizendo que houve, estou colocando situações, ou se houve um abuso por parte dos agentes, né, da Polícia Federal, que foi chamada pelo agente do aeroporto. Toda uma situação, ou se o deputado foi escolhido por ser negro, né, por uma questão racista, não, vamos pegar isso aqui e vamos fazer isso. Essa colocação, ou se na verdade faz parte de uma operação comum dentro do sistema da aviação. Eu acredito que sim, eu acredito que até faça parte de uma ação comum, e a gente, enquanto pessoa negra, a gente fica na autodefesa o tempo inteiro, porque realmente isso acontece o tempo inteiro, entendeu? Mas pode continuar a sua colocação. Houve uma situação, então acho que as câmeras vão trazer toda a luz necessária a observar essa questão. Se for realmente comprovado o racismo, precisamos avaliar isso muito bem, e as ações têm que ser tomadas. Se foi observado abuso de poder, as ações também têm que ser tomadas. Se foi observado ambas as coisas, as ações têm que ser tomadas. Sim, claro. Depois de um fato como esse, não se pode passar sem nenhuma ação e nenhum esclarecimento. Eu acho que o constrangimento já foi feito, a pessoa já foi constrangida, mas o que levou a isso realmente é ver o que a gente tem de informação, ver o que a gente tem de câmeras, para a gente poder realmente ter a informação do que está acontecendo e trazer essa comunicação com mais ênfase dentro do que realmente aconteceu. Mas a gente precisa realmente deixar claro que isso acontece o tempo inteiro. As desigualdades sociais acontecem o tempo inteiro. Não é normal a gente ver uma pessoa negra
né, numa posição de protagonismo ou de autoridade. Isso espanta a sociedade, de certa forma. Então, às vezes, as reações são nesse sentido, entendeu? Porque assim, as pessoas têm que entender que realmente a sociedade é sensível em relação ao racismo, não está acostumada com essa posição de um negro e a gente olha com um certo espanto. Então só precisa entender, realmente, a ver os vídeos para ver qual foi a forma que aconteceu essa abordagem, para a gente realmente fazer uma análise e entender se houve racismo ou não. Então, só que tem que ter resposta. Eu acho que a gente precisa de uma resposta, tá certo, né? Ministro, mas acho que a discussão não é a abordagem. A discussão é a forma de abordagem. Eu acho que nós vivemos num momento que toda segurança é necessária. Nós tivemos um caso assim também no aeroporto, na empresa Gol, na semana passada, retrasada, de uma moça que foi abordada no avião e, na verdade, eu não vi o desfecho da situação, mas que realmente a empresa aborda que eram questões de segurança. Mas eu não vi nada. Eles falaram, por que segurança com aquela pessoa? O que ela tá? O porquê de tudo isso? O que ocorreu essa abordagem dessa forma que pediram para ela se retirar por questões de segurança? Mas enfim. Eu lembro que nós noticiamos aqui uma situação em que uma mulher sentou com uma criança num lugar, numa poltrona que não era dela, e a outra chegou e pediu para sentar na poltrona porque ela tinha um problema que era vinculado com aquela poltrona. Ela precisava sentar próximo da janela. E a pessoa achou que era racismo. E a pessoa achou que era racismo. Deu uma bagunça, que saiu tapa no avião. Foi Deus nos acuda, a aeronave. E lembrando que quando acontece assim, a aeronave permanece em solo, atrasa para todo mundo. A gente não pode generalizar, então, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Cada caso é um caso. Então, o que eu falo é trazer luz a esse problema e respostas para a sociedade. Fato. Vamos a mais uma matéria. Seguro-desemprego é reajustado com um novo salário mínimo. Veja quem tem direito, né? Os trabalhadores que perderam o emprego já podem receber o seguro-desemprego reajustado. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o novo valor do benefício entrou em vigor ontem, dia 11, e acompanha o aumento do salário mínimo, que passou de 1.302 para 1.320, desde 1º de maio. Com isso, o mínimo das parcelas será de 1.320 e o teto de 2.230,97. Teto? Para que teto? Nos primeiros 3 meses deste ano, os pedidos do benefício chegaram a 1,8 milhão em todo o país, de acordo com o levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego. Tempo para a liberação do valor, os trabalhadores demitidos após a solicitação varia entre 31 e 60 dias. Quem trabalhou no mínimo 6 meses com carteira assinada e foi demitido tem direito a 3 parcelas. Aqueles que comprovarem de 12 a 23 meses de trabalho recebem 4 parcelas. Já para aqueles que trabalharam mais de 24 meses antes da demissão, ganham 5 parcelas. Quem pode receber o seguro-desemprego? É preciso ter sido dispensado sem justa causa, estar desempregado quando fizer o requerimento do benefício, ter recebido salários de pessoa jurídica ou pessoa física equiparada à jurídica inscrita no CEI relativos a pelo menos 12 meses dos últimos 18 imediatamente anteriores à data da dispensa, quando da primeira solicitação, pelo menos 9 meses nos últimos 12 meses imediatamente anteriores à data da dispensa, quando a segunda solicitação, cada um dos 6 meses imediatamente anteriores à data da dispensa, quando das demais solicitações, não ter renda própria para o seu sustento e de sua família. Não está recebendo benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio acidente. O cálculo do benefício é feito com base no salário médio que o trabalhador recebeu nos últimos 3 meses antes de deixar o emprego. Cada faixa salarial tem regra específica. Quem tem salário médio de R$ 1.968,36 deve multiplicar o valor recebido por 0,8. Para quem tem um salário médio entre R$ 1.968,37 até R$ 3.280,93, o valor recebido deve ser multiplicado por 0,5. Já quem tem um salário médio acima de R$ 3.280,93 receberá o teto do seguro-desemprego, que é de R$ 2.230,97. O trabalhador deve fazer o pedido do seguro-desemprego pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, disponível no Android e no iOS, pelo portal do governo.br ou diretamente nas unidades da Superintendência Regional do Trabalho. O atendimento presencial nas unidades pode ser agendado pelo telefone 158. O
trabalhador deverá apresentar os seguintes documentos: documento do requerimento do seguro-desemprego, documento entregue pelo empregador no momento da dispensa e o número do CPF. Teto, André, tem teto. Tem teto, e que bom que trazer essas informações, né, Márcio? É nada mais justo, né? Que o seguro-desemprego também possa ter esse reajuste. Vale lembrar, Márcio, se eu não me engano, esse reajuste de salário mínimo no Brasil, ele veio por uma medida provisória do presidente, Isso, não foi? E aí ele precisa passar pelo Congresso Nacional para que não perca a validade. Já passou então? Essa era a minha dúvida. Porque a minha preocupação é assim, mas é um salário mínimo, tipo assim, porque para estar aumentando de acordo com o salário mínimo, talvez pudesse perder a validade, né? Sim, não, porque foi votado, porque o salário mínimo foi decidido no ano passado, dentro do orçamento, né? E ele entrou em vigência. Sim. Antes de entrar em vigência, houve um aumento. Em cima do aumento que foi dado, houve mais um aumento. Ah, tá. Então você está falando do aumento de 1º de janeiro. Não, do último aumento. Do 1º de maio? Do 1º de maio. Tá, eu achei que esse do 1º de maio tivesse que passar realmente pela medida provisória. Por isso que alterou os valores, porque em 1º de maio alterou, né? Tá, eu acho que realmente, né? Acho que é interessante. A gente estava discutindo sobre isso ontem, inclusive aqui na cidade, em relação a teto, a aumento de salários. Eu acho que nada mais justo para o trabalhador poder realmente ter esses reajustes, para o trabalhador, na verdade, para o seguro-desemprego, para o trabalhador que precisa voltar ao mercado de trabalho e ter essa seguridade. Sem dúvida, sem dúvida. Me incomoda muito essa questão de teto, né? Porque até para o governo federal o teto não é um... eu acho que não funciona muito, né, nas grandes hierarquias, e a gente precisa trabalhar com isso. Mas vamos ver até onde vai essa necessidade. A massa recebe o máximo ali do teto, né? Não tem muito que extrapola, não. A maior parte dos brasileiros não tem os altos salários, né? Exatamente. É um grande chão de fábrica, né? E falando em relação a salário, eu estava vendo alguma coisa no passado, alguém comentou, aliás, eu não procurei saber, mas parece que o governador de São Paulo decidiu aumentar um pouco mais o salário aqui no estado. Não sei se você soube. Ele aumentou o salário mínimo do estado de São Paulo, né? 1.550. Não é obrigatório. Não é obrigatório. A vigência do salário mínimo federal, mas... Para quem quiser, se o Estado puder fazer, ele pode fazer. Para quem quiser abraçar os 1.550, acho que até o próprio Estado abraça, né? Eu acho interessante isso. 10h47. Vamos a mais uma matéria. Uber inicia programa piloto de gravação de vídeos no Brasil. A Uber iniciou a expansão do programa piloto de gravação de vídeos das viagens para Campinas e Petrópolis. A plataforma convidou alguns motoristas para utilizar a nova funcionalidade, que permite a gravação de corridas diretamente pelo aplicativo. Com a inclusão dessas cidades, o programa já está presente em 4 municípios brasileiros, sendo os 2 primeiros em Santos, São Paulo, e João Pessoa, na Paraíba. Nas primeiras cidades do piloto, os dispositivos móveis utilizados possuem o sistema operacional iOS, enquanto em Campinas e Petrópolis, os motoristas utilizam os aparelhos Android. A Uber também realiza testes semelhantes em cidades dos Estados Unidos. A gravação é opcional e utiliza uma câmera frontal do celular para capturar a parte interna do veículo, enquanto o sistema de microfone registra o áudio. O processo de gravação se inicia quando o motorista se aproxima do local de embarque e termina 20 segundos após o fim da viagem. As gravações são criptografadas e, segundo a Uber, não podem ser acessadas diretamente nem pela empresa, nem pelo motorista. O acesso ao vídeo só é possível se o motorista relatar um incidente e solicitar a inclusão do arquivo em vídeo. Nesse caso, a equipe da Uber utiliza a chave de criptografia para desbloquear o vídeo. O passageiro é informado sobre a gravação antes de embarcar e pode optar por cancelar a corrida, caso prefira. As autoridades policiais ou de investigação também podem solicitar o acesso às imagens da Uber, conforme previsto em lei. Bacana. Muito bom, muito bacana. Bom. É interessante que já a cidade de Santos já tem isso acontecendo, né? Eu acho fantástico, né, Márcio? Aumenta aí uma segurança com tanta coisa que vem acontecendo aí nas cidades por conta de motorista de Uber, aplicativo, ou mesmo usuários do aplicativo. Exatamente, a gente está muito exposto, né? Ou o motorista também está muito exposto, então acho que essa iniciativa realmente merece uma nota 10, assim. Sabe aquela questão de que a pessoa está ali e fala, pô, o Uber não chegou, por que não chegou? Está atrasando, está aqui perto? Ou então o sujeito pede na hora H, cancela. Quer dizer, tudo isso vai ficar esclarecido 20 segundos antes de começar a gravação. Aqueles problemas no Uber interno, se vai demorar, se não chegou, tudo isso acaba sendo esclarecido, né? Um grande Big Brother. Nossa, eu achei fantástico, assim, eu acho que até legal ter, mas demorou, mas chegou. Chegou, já está aqui, mas chegou, está sendo testado nos celulares iOS, ou seja, nos Apples, né? Nos iOS,
e também agora nos Androids. Nos Androids. Quer dizer, vai abrindo Abranger muito essa questão e logo vai estar o seu opcional para toda a rede, né? E que as outras operadoras também sigam. Exatamente, é isso que eu ia falar agora. E o legal da Uber estar trazendo essa iniciativa aqui é que a gente percebe que existem várias outras plataformas de aplicativo. Então, assim, ela perdeu um pouco do mercado. Então, talvez isso seja uma forma de realmente voltar a crescer nesse mercado, porque tem muitas plataformas na marcha. E claro que as outras plataformas também, porque sirva de lição para as outras plataformas também. E legal que assim vai ficar bacana, né? Eu tô gaguejando pra caramba hoje, né, chefe? O pessoal com mais idade vai pegar Uber, então fica tudo esclarecido, né? É igual Claro. essa questão do aeroporto, né? Câmeras. Câmeras. Legal. Pronto. Pronto. Tem dúvida? Olha a Acesso ao câmera. vídeo. Exatamente. 10h51, vamos a mais uma matéria. Governo Lula acelera a liberação de emendas após derrota no Congresso. O governo Luiz Inácio Lula da Silva acelerou a liberação das emendas de deputados e senadores depois da derrota em votação no Congresso Nacional das ameaças de novos revés. Cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais de verba de cota individual dos parlamentares foi empenhado nesta semana. No restante do ano, o valor empenhado ainda não havia atingido os 200 milhões. A gestão petista ainda deseja começar a desembolsar nas próximas semanas recursos referentes a antigas emendas do relator, que totalizam 9,85 bilhões de reais. Integrantes do governo afirmam que o cronograma de execução das emendas já estabelecia a entrega da verba ganharia atração a partir de maio. O valor empenhado até a quarta-feira, dia 10, representa cerca de 6% do 21,2 bilhões previstos para emendas individuais em 2023. O Planalto estima que deve reservar um total de 1,7 bilhão de reais em emendas de cota individual e das bancadas dos estados neste mês. O governo Lula vem sendo criticado por problemas na articulação política, inclusive por Lira. A situação ganhou novas proporções na semana passada, quando a primeira derrota relevante no Congresso Nacional, com a derrubada pelos deputados federais do decreto que alterava algumas regras no marco do saneamento. Parlamentares cobraram maior agilidade do governo, especialmente para destravar a liberação do recurso que foi incorporado ao orçamento do Executivo, após o STF declarar inconstitucionais as emendas do relator no fim do ano passado. O PT foi o partido mais beneficiado até agora com os recursos de emendas individuais. Cerca de 197 milhões da cota de parlamentares do partido de presidente foram empenhados. Parlamentares do PSD tiveram 156 milhões de reais encaminhados. Na sequência aparece o União Brasil com 147 milhões, o MDB com 144 milhões, o PP com 118 milhões, o PL com 103 milhões, Republicanos com 97 milhões, entre outros partidos. Cada deputado indicou cerca de 32 milhões em emendas individuais nos orçamentos de 2023. A cota dos senadores é maior, 59 milhões. O governo é obrigado a executar todas as indicações, mas consegue ditar o momento de encaminhar a verba durante o ano. Integrantes do governo afirmam que os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, vão definir cada um o destino de 1,9 bilhão do valor herdado pelo governo. Crítica do PT, a senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, teve o maior volume de emendas individuais já empenhadas, 28,2 milhões. Ainda não foram empenhadas as indicações de Lira, enquanto 11 milhões de emendas de Pacheco estão encaminhadas. O governo Lula pagou 4,2 bilhões em restos a pagar de emendas individuais na bancada comissão e da extinta emenda do relator de 2023, segundo dados do orçamento. Na quarta, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, reconheceu que o governo não atuou na liberação de emendas e no preenchimento de cargos no ritmo que era aguardado por deputados e senadores. Durante a campanha eleitoral, Lula chegou a chamar as emendas de relator de maior esquema de corrupção da atualidade, orçamento secreto e bolsolão. A gestão petista, porém, decidiu manter nas mãos do Centrão alguns dos órgãos que tiveram o orçamento turbinado pela emenda do relator, como a Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales de São Francisco e do Paraíba. Só um detalhe, a Codevasf está sendo alvo de investigação do TCU e do Tribunal de Contas da União, inclusive em situações
que chegam à indicação de suspensão de contratos. Tem contratos que receberam aditamentos, emendas, sem sequer terem começado. Então, inclusive, está essa discussão que se fala aí no cartel do asfalto. Então, para vocês terem uma ideia de como está isso. Agora, né, as emendas do relator, o orçamento secreto, agora a gente tem ideia dos valores. Né? É isso que eu ia falar. Não, na verdade eu não entendo. Eu estou tão chocado em relação a valores, Márcio. Ver uma sociedade tão desigual, a gente estava até discutindo, ver uma sociedade de milhares de brasileiros que realmente não têm onde morar, que passam fome, e ver, cara, é muito incongruente, seja muito dinheiro, e se realmente tivesse um pouco mais de interesse do poder público em realmente mudar essa realidade, não seria por falta de verba. A gente bate nessa mesma tecla, que o problema é realmente a vontade de fazer com que a sociedade realmente saia desse buraco que é a desigualdade social no país. Vamos ser bem claros aqui, vamos colocar realmente os pingos nos is. A gente observa que, na verdade, isso é uma troca política. Claro, está muito nítido. O orçamento na indicação de cada agente político. De cada agente político. E está muito nítido isso. Está muito nítido. Agora, dentro do orçamento federal, dentro de um orçamento em que é discutido ações. Tudo bem, tem que colocar 50% das emendas na saúde, tem que colocar tantos por cento, mas mesmo assim, né, muito dinheiro que você está no legislativo, você não está no executivo. E tudo isso, o governo perdeu, o governo ganhou, vamos liberar as emendas para o governo poder aprovar. Quer dizer, há uma negociação financeira dentro da negociação política. Ô, Márcio, eu nem critico. E essa Codefas, tem quatro contratos que ela foi feita em empreiteiros que já foram apontados. Eu não critico as negociações, eu critico, na verdade, os direcionamentos desse valor, que, na verdade, a Codefas está recebendo grande parte e é uma empresa que está sendo investigada. Mas, realmente, a gente teve, não sei se você sabe disso, a gente teve um crescimento na desigualdade social no Brasil no último ano, de 2022. Mas, por conta do aumento do auxílio emergencial, é claro que foi uma injeção política, que a gente sabe muito bem disso, mas que realmente a desigualdade, depois de muito tempo, conseguiu sair conseguiu melhorar um pouco mais, mas mesmo assim, a gente ainda continua como um dos países mais desiguais do mundo, e tendo tantos valores sendo distribuídos aleatoriamente, sem um direcionamento tão concreto e certo. Opinião minha, na minha forma de pensar. Vou trazer essa questão das emendas parlamentares para as cidades da região. Eu vou pegar Cubatão como exemplo. Emenda parlamentar. O vereador tem o direito a indicar dentro do orçamento as áreas em que ele quer que faça alguns investimentos. Esta indicação é dentro do orçamento do Executivo. Perfeito. Minha sugestão, se faça isso com a verba que economizar no Legislativo. Todo ano a Câmara devolve dinheiro à Prefeitura. Então, na verdade, você não devolva mais. Você fez a economicidade, você colocou a casa para funcionar e te restou dinheiro do seu duodécimo, do seu orçamento. Esse dinheiro, você, entre os pares, faça a divisão e indica onde deve ser aplicado. Direciona para onde vai esse dinheiro. E deixa o Executivo fazer o trabalho dele. Exatamente. E você já tem a liberdade de aplicar dentro da economicidade do poder. Dentro daquilo que a casa conseguiu economizar, do que a casa conseguiu agilizar, dentro de uma administração que tenha agilidade, dinamismo, economicidade, objetividade, né, e celeridade. Fato. E aí sim, você com esse dinheiro enxuto, agora a gente tem verba, sobrou do nosso orçamento, eu vou colocar lá. Agora fica assim, o meu orçamento, eu consigo, eu devolvo. Não, então faça as suas emendas, né? Independa do poder do executivo, e quando você devolver o dinheiro, você está devolvendo, eu quero que devolva isso para aquilo, porque atualmente, quando se devolve, não se pode indicar. É de livre-arbítrio do executivo. Caiu na conta da prefeitura, ele entra dentro do orçamento. Ele entra dentro do orçamento. Ele entra dentro do orçamento. Agora, se estude, afinal de contas, é a casa de lei. Eu acho que deve ser, eu acho que essas emendas, independente de ser municipais, federais ou estaduais, elas precisam ser direcionadas em prol da população. A gente sabe, Márcio, é muito triste dizer que a gente sabe os fins, que para onde vão esses valores. É triste dizer isso, porque a gente percebe que são valores exorbitantes e são valores que realmente fariam a diferença muito grande para o nosso país.
Faria uma diferença, tipo assim, em termos tecnológicos, em termos educacionais, em termos sociais, habitacionais, em todas as esferas da sociedade. O mínimo que fosse 10% desses valores distribuídos já faria uma grande diferença. Porque a partir do momento que você investe em tecnologia, investe em cidades sustentáveis, investe em educação principalmente, a gente consegue ter uma cadeia de investimentos e aquilo vai crescendo, a gente vai investindo na cidade, a gente vai nas cidades ou no país, a gente vai trazendo investidores, a gente vai fazendo com que os nossos conterrâneos, os brasileiros continuem no país, queiram aprender para poder continuar a crescer e a partir daí a gente vai, né, aumentando essa carga tributária de uma outra forma. É necessário. Então tá aí as emendas, tá os valores aí. E eu acredito que... Bom, por isso que eu falo dessa discussão da fake news, discussão de um monte de coisa, né? Tá aí a possibilidade da internet estar trazendo essas informações e levando. E quanto mais acesso à tecnologia, mais acesso à informação, mais acesso à qualidade de vida, formação do cidadão e conhecimento. Fake news é um dilema. Lógico, né? Essa história. Volta a falar de Santos Dumont. Inventou o avião para encurtar distâncias e aproximar pessoas. E a pessoa acabou depois levando bomba, né? Carregando bomba para soltar um no outro. Mas aí faz parte, né? São os prós e os contras, né? Isso faz parte da natureza humana. 11 horas mais 1 minuto, temos mais matéria, Maria Clara? Vamos para mais uma matéria. Parque Tecnológico de Santos recebe investimentos para abrigar centro de inovação. No segundo semestre deste ano, a ocupação da sede do Parque Tecnológico de Santos, na rua Henrique Porchat, 47, na Vila Nova, instalada em um moderno prédio de 7.200 metros quadrados. Será ampliada com a entrega de novos espaços para eventos, capacitações, trabalho compartilhado e outras atividades, passando a abrigar um hub, centro de inovação, com startups e empresas de vários segmentos. As obras previstas fazem parte do termo de responsabilidade de implantação de medidas mitigadoras ou compensatórias, formalizado entre a Prefeitura de Santos e a empresa Bracel Celulose, em contrapartida pela ampliação das operações portuárias na cidade. O investimento é de ordem de 3,9 milhões de reais. Tem dinheiro também do governo municipal, tem essa participação. Sim, mas, sim. Parabéns. Parabéns, o fantástico. Centro de Tecnologia e Inovações, que há muito é discutido também se instalar na cidade de Cubatão e não foi feito até agora. É exatamente o que a gente acabou de falar, né, Márcio? Parte desses valores investidos em tecnologias. Foi um exemplo. Sim. E realmente está aí, Santos dando mais uma vez, né? Um exemplo de investimento em tecnologia para melhorar realmente a região e a sociedade. O prédio vai ficar espetacular, de acordo com o relato mais preciso das obras, áreas para auditório, áreas para um monte de... Ele abriga realmente uma questão de trazer a possibilidade de incubadoras, de desenvolvimento, tecnologia, de startups, de evolução, né? Evolução, exatamente, da sociedade. E você vê... Santos, que é uma cidade portuária, né? Não é nem um polo industrial. É exatamente isso que eu falei. E você vê que a gente não precisa ir tão longe para ter exemplos de investimentos que realmente funcionam. Sim, sim. Está logo ali. Vamos lá, vamos ver se Luiz serve de Carlos exemplo. Andrade, falecido há pouco tempo, ele sempre defendeu, né? O Parque Tecnológico, vamos construir alguma coisa. E tá aí, ó, está sendo construído, está sendo inovado em Santos através de um termo, né, ao qual uma empresa, fomento de uma empresa particular vai aumentar a capacidade, né, da sua operação portuária e a contrapartida vai investir na tecnologia e a prefeitura colocando à disposição. Parabéns. Parabéns, Santos. Né? Parabéns à cidade de Santos, que não parabéns à administração, porque a administração, a obrigação é fazer as coisas. Tem que fazer, claro. Parabéns à cidade de Santos, que recebe mais um aparelho, né? Mais um instrumento do poder público. Dando inveja para um monte de cidade por aí, né? Que tem polo industrial. 11 horas mais 4 minutos. Cerramos, Maria Clara? Maravilha, maravilha. Dia das Mães, domingão, agora. Como fazer Dia das Mães? Sugestões de Dia das Mães é quem tem a possibilidade de passar com a sua mãe. Gente, eu acho que com a sua mãe. Um bom programinha de final de semana é o tradicional, é reunir a família, é estar juntinho com irmãos, com parentes e um almoço em casa, que seja um feijão com farinha, que seja uma macarronada de domingo, mas aproveite para estar junto com a mãe, aproveite para estar junto com a família, porque é a melhor coisa que existe, é aproveitar esses momentos. Eu quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães, um feliz Dia das Mães para você que é mãe de primeira viagem, principalmente.
É isso, é aproveitar o finalzinho de semana, se puder pegar já agora assim o finalzinho de sexta-feira e estar junto da mãe, e levar para passear e aproveitar esse dia. Na verdade, a gente podia fazer isso mais vezes, né, Márcio? Sim. Mas como a gente sabe que tem uma data específica para isso, vamos estender essa data para o finalzinho de sexta, para o sábado inteiro e para o domingo também. Maria Clara, boa do fim de semana. Pode falar que é Dia das Mães também, não tem problema não. Tem problema não, né, André? Que afinal de contas é a boa mesmo. É? Não, verdade. E também, bom, eu digo uma ideia, né? Pensando na minha mãe, que ama uma série, ama um filme, então aproveitar esse friozinho, pegar um cobertor, faz aí um chocolate quente, uma pipoca e aproveita para ficar bem grudado com a mãe, assim, nesse final de semana inteiro, só maratonando filme. Eu e a minha mãe, a gente é completamente descontrolada pra série, né? Então, a gente zerou 2 temporadas de Sandton na Globoplay em o quê? 3 dias? Ou menos que isso. Então, assim, aproveita, faz o que a sua mãe gosta e é isso, curte muito todos esses momentos. Aí já aproveitando aí para trazer as dicas pro fim de semana, Guardiões da Galáxia está nos cinemas e o filme está maravilhoso, maravilhoso demais, gente, vale a pena. Nós aqui do time virtual fomos assistir na pré-estreia, né? Então foi incrível. Tem também Sweet Tooth na Netflix, tem a Rainha Charlotte, né? Uma história Bridgerton na Netflix também. Deixa eu pensar no que mais aqui. Tem a Cleópatra, uma série documental da Netflix que tá dando o que falar, né? Ela foi proibida de passar no Egito e em alguns outros países. Então ela tá bem polêmica e acredito que seja isso. Aproveitar então o fim de semana aí para curtir as séries com as mães. Bom, Dia das Mães. Quando a gente fala em mãe, a gente fala num ser espetacular, né? Num ser sem defeitos, num ser magnânimo, que é capaz de erguer um carro, um ônibus, é capaz de fazer qualquer esforço para proteger aqueles que têm como filhos. Lógico, quando se fala em mãe, o peito incha, a emoção toma conta, o sorriso vem e muitas vezes, é lógico, a gente não percebe que as mães são pessoas que também têm os seus defeitos e têm os seus momentos. E neste Dia das Mães, procure passar sobre todas essas situações e procure ver o melhor que existem nas pessoas. Para você que tem mãe ainda, que pode abraçar, né, e compartilhar, aproveite. Para aqueles que já não têm mais essa pessoa ao seu lado, fisicamente falando, você pode ter as suas lembranças e o reconhecimento de momentos maravilhosos. É recordar esses momentos e fazer com que isso te traga uma alegria e saber que existiu alguém nessa vida que veio para te dar a luz. Né? Então esse é um dos momentos maravilhosos em que reciclar os sentimentos, entender a forma com que a gente se relaciona com a mãe. Né? Afinal de contas, se você é mulher, você pode ser mãe. Se você é homem, com certeza você tem a possibilidade de acompanhar a sua mãe e uma pessoa que você ama se tornar mãe. Então, aproveite esse dia. Aproveite o Dia das Mães, seja com saudade, seja com um abraço, seja com a pipoca, seja com um sorriso, ou simplesmente um alô, bom dia mãe, parabéns, feliz Dia das Mães. Lembre-se e carregue isso com sinceridade no seu coração. Está aí um domingo para a gente refletir e carregá-lo para o restante do ano. Ok? Sexta-feira, chegamos ao final, agradecendo a André, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a você, agradecendo a sua mãe, afinal de contas, ela é responsável por você estar conosco aqui neste momento. Um grande abraço a todas as progenitoras, a todas as mamães, fiquem com Deus, um feliz Dia das Mães e até segunda-feira com mais uma análise crítica, com mais um Virtual News, se Deus quiser.